Vamos falar nesse vídeo sobre um tema muito delicado e que gera muitas dúvidas: a possibilidade de deserdar os filhos no Brasil. Sabemos que o direito à herança é um dos direitos fundamentais na organização das famílias. Mas vocês sabiam que existem circunstâncias legais em que um pai ou uma mãe pode deserdar os seus filhos? E mais, será que os filhos podem questionar essa decisão judicialmente? Fica comigo até o final desse vídeo porque vamos abordar esse assunto baseado no caso do apresentador Cid Moreira para entender tudo isso e muito mais. A notícia de que o apresentador Cid Moreira tentou deserdar seus 2 filhos abriu uma discussão sobre se a lei brasileira permite a exclusão de herdeiros necessários de um testamento. A discórdia na família do Cid Moreira começou quando os filhos abriram um processo para pedir a interdição do pai, alegando que ele não estava em pleno gozo de suas faculdades mentais devido à idade avançada. Primeiro, vamos definir o que é o deserdamento. No direito brasileiro, deserdar significa excluir alguém que teria direito a uma herança legítima. Isso só pode ocorrer em casos específicos e previstos por lei. Não é uma decisão que o pai ou a mãe pode tomar de forma arbitrária, do jeito que vier na cabeça ou por qualquer motivo. Também o pai ou a mãe que quer deserdar o filho não pode simplesmente sair falando por aí. O deserdamento tem que ser feito através de um testamento, no qual o ascendente expressa a sua vontade de excluir o filho da herança, tem que escrever lá de forma clara. O Código Civil brasileiro regula essa matéria e é principalmente nos artigos 1814 e 1961 a 1965 que vamos encontrar as causas e os requisitos legais para o deserdamento. Vamos começar explicando o que diz o artigo 1814 do Código Civil, que é o ponto de partida para entender os motivos do deserdamento. Ele diz que são excluídos da sucessão os herdeiros que tenham, por exemplo, ofendido fisicamente o ascendente, o pai ou a mãe, ter injuriado gravemente o ascendente, ou ter praticado crimes contra a honra do ascendente. Esses atos são considerados faltas graves contra os pais e, se houver comprovação, podem justificar o deserdamento. Além disso, os artigos 1961 a 1965 detalham as causas de deserdamento tanto para os descendentes, que são os filhos, quanto para outros herdeiros. Por exemplo, o artigo 1962 menciona que o deserdamento pode ocorrer por ingratidão, como ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com o cônjuge do ascendente, desamparo moral ou material em momentos de necessidade. Agora, para ilustrar melhor, eu vou trazer alguns casos práticos em que o deserdamento foi questionado judicialmente. Um caso de violência física. Um idoso deserdou um dos seus filhos por ter sido agredido fisicamente por ele. A agressão foi comprovada por boletins de ocorrência e testemunha. O filho tentou contestar o testamento, mas o juiz manteve o deserdamento com base no artigo 1814 do Código Civil, pois a violência contra o ascendente é motivo claro e legal para a exclusão da herança. Em outro caso, o pai alegou que foi abandonado pelo filho em momento de doença grave. Não houve assistência ou apoio financeiro, emocional ou médico. O filho contestou o deserdamento, dizendo que não havia sido notificado da gravidade da situação do pai. Nesse caso, o juiz entendeu que não havia provas suficientes para justificar o deserdamento e o filho foi mantido na sucessão. Quando os filhos podem questionar o deserdamento? Os filhos têm direito de questionar a decisão de deserdamento judicialmente, e isso ocorre com frequência. Quando isso acontece, o filho precisa apresentar uma ação para anular o testamento, ou a parte que o deserdou.
O fundamento para essa anulação geralmente é a seguinte: a falta de comprovação das causas legais do deserdamento. Se o testamento não apresenta provas claras e documentadas do que o filho cometeu uma das ações previstas nos artigos 1814 e 1962, o deserdamento pode ser anulado. Pode haver situações em que alguém manipula o pai ou a mãe para deserdar o filho, o que pode ser alegado em uma ação de anulação. Os filhos, então, precisam reivindicar na justiça que a causa alegada no testamento não foi comprovada ou que houve algum vício no processo de elaboração do testamento. O deserdamento não é só uma questão jurídica, ele tem grandes implicações emocionais e sociais para a família. Em muitos casos, o deserdamento é visto como um último recurso de um pai ou mãe que se sentiu profundamente magoado ou traído pelos filhos. Isso pode gerar rupturas familiares irreparáveis, pode gerar conflitos emocionais intensos entre os membros da família e pode gerar uma estigmatização social, já que o filho deserdado pode ser visto de forma negativa pelos outros parentes ou pela sociedade. Por isso, é sempre importante tentar resolver esses conflitos familiares de forma amigável e, se possível, com a ajuda de mediação ou psicoterapia familiar antes de se chegar a uma medida tão drástica como o deserdamento. Por fim, é importante esclarecer a diferença entre deserdar e renunciar à herança. No caso do deserdamento, é o pai ou a mãe quem toma a iniciativa de excluir o filho da herança. Já na renúncia à herança, é o filho quem decide, por vontade própria, abrir mão da sua parte na sucessão. A renúncia pode ocorrer por diversos motivos, como, por exemplo, evitar dívidas que o falecido tenha deixado, por conflitos familiares e por interesses pessoais ou altruístas, por exemplo, deixar a herança para outros herdeiros. E aí, gostou desse vídeo? Se você aprendeu algo novo hoje sobre deserdamento e sucessão, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com quem também precisa saber dessas informações e se inscrever no canal Explicando as Leis para mais conteúdo sobre direito de família. Até a próxima e muito obrigado por assistir.